Papo é Cinema. Aos 82 anos, o médico Pedro Veriano Direito Álvares é um dos mais antigos críticos de cinema em atividade no país. Conhece tudo sobre a chamada sétima arte. Conversamos com ele no Hotel Princesa Louçã, no centro de Belém. É folclore ou é verdade que você já viu A Felicidade Não Se Compra, do Frank Capra, mais de 100 vezes? Não, é verdade, é verdade. Quando chegou em 100 eu parei de contar. Mas todo ano eu vejo, no final do ano, é o meu presente de Natal. O que te encantou tanto nesse filme do Capra? Olha, eu achei que é um filme que valoriza a vida, né? Quer dizer, isso é muito importante. Inclusive ele se baseou num cartão de Natal que dizia o seguinte: pense nesse Natal, o que seria dos outros se você não tivesse nascido. Isso é fantástico, essa ideia, né? Porque teria... Eu penso, pô, se eu não tivesse nascido, o que acontecia? Eu tenho 4 filhas, elas não existiam. Agora, todas elas têm família, essas famílias não existiam também. Quer dizer, até que ponto influenciou? Quer dizer, essa valorização da vida é muito importante. Esse filme captou muito bem isso. Foi uma sacada genial, né? Genial mesmo. E é muito bem feita, né? Agora, Pedro, o lema, o slogan, né, do Severiano Ribeiro, que foi o maior exibidor do Brasil, era: cinema é a maior diversão. Cinema ainda é a maior diversão, na sua opinião? Bem, depende de considerar cinema com a imagem em movimento. Se for assim, ele continua, porque nós temos a televisão, temos várias formas em que a imagem em movimento chega até nós, né? Mas o que se pensou no tempo dos Lumière, quando a coisa começou, né? Mudou muito, né? Quer dizer, hoje a película já é uma peça de museu. Mas nós já temos alguma máquina de película aqui no Pará? Tem, inclusive tem 35 milímetros, que ainda tem uma Olímpia parada, tem a do Ópera, que por sinal uma boa notícia, o Ópera vai continuar, ele não foi vendido. Mesmo com aquele pornô? Não, ele mudou. Mudou, agora ele vai começar com uma outra linha de cinema. E eu espero que ele continue, mas cinema de rua. Cinema de rua, que a gente chama, que é prédio construído para o cinema. Isso é que está acabando. Acabou praticamente, né? Aliás, salvaram o nosso Olímpia. Como foi salvo o Olímpia? Você escreveu um livro sobre o centenário cinema Olímpia. O Severiano Ribeiro, que era o responsável pela programação Olímpia, ele resolveu sair. E houve um encerramento, então, aquela tristeza enorme, o público foi lá na porta gritar. E o prefeito da época, que era o do Selmar Costa, foi lá e prometeu que não ia acabar. E realmente ele foi ao Rio, falou com o Severiano Ribeiro e conseguiu arrendar o cinema. E o cinema persistiu. Até hoje o Olímpia existe. Pertence à prefeitura. Inclusive ele é considerado patrimônio da cidade porque já passou na Câmara esse projeto, que era do Loureiro, que era o deputado da época. E hoje ele continua. Mas ele está arrendado, então ele não é da prefeitura. A prefeitura paga arrendamento. Ele ainda não é tombado. Ele, como é patrimônio da cidade, eu acredito que ele não pode mais acabar, né? Mas ele continua sendo um ônus, porque é pago por Severiano Ribeiro, a família Ribeiro. Ou seja, um aluguel. Então, uma obra do Selmar de salvar o Olímpia. Ele salvou o Olímpia. Pois é, né? Isso já marcou. E atualmente, na gestão do atual prefeito, como é que está funcionando o Olímpia? É com muita dificuldade, porque não é permitido cobrar ingresso. Então, não permitindo cobrar ingresso, você tem que passar filmes que não sejam comerciais. E o que não é comercial? Então, são coisas de embaixadas, são vídeos antigos que já estão no domínio público. É uma ginástica que o Marco Antônio Moreira está fazendo agora, que está programando o Olímpia, né? Pedro, o diretor Peter Bogdanovich disse uma vez que todos os grandes filmes já foram feitos. Você concorda com isso? Não, isso aí
Conversa do boi da novilha, porque ele fez um filme chamado A Última Sessão de Cinema, um final muito bom, mas o filme continua se renovando, felizmente, se não fosse assim, parava. Agora o que está acontecendo realmente é uma falta de imaginação dos roteiristas, quer dizer, os filmes estão feitos, são chamados de replays, são refilmagens do que já foi feito, né? Ou então continuação do que já foi feito. Quer dizer, isso tem uma vantagem comercial. Os roteiros já foram pagos, já estão. Então você vai lá, pega um roteiro antigo e faz uma adaptação que sai muito mais barato. E agora a coisa piorou. Piorou, por um lado, e não comercial. Nós temos editoras de quadrinhos, como a Marvel, que está agora é um estúdio, então está produzindo filmes de super-heróis. E a garotada adora os filmes de super-heróis. Então eles estão cada vez mais caros, a produção de alto nível. E isso é um atrás do outro. Mas agora é tudo filmado digitalmente, né, em tela verde, e aí depois montam por cima. Fala nisso, Pedro, como é que são exibidos os filmes hoje? São projetores digitais, os filmes chegam pela internet, estreia mundial? A película praticamente acabou. Então hoje os projetores são projetores digitais. Quer dizer, eles recebem a imagem que vem pela internet. Ela é gravada no próprio projetor e é projetada essa imagem que é imagem de vídeo. De alta definição. Então, o projetor, dependendo também da qualidade da lâmpada, tem vezes que fazem economia. Olha, por exemplo, tem circuitos aqui de shopping em que usam umas lâmpadas de baixa produtividade. A gente chama de lumens, chama de 3.000 lumens. Isso não é pequeno, isso a gente usa em residência. A minha filha tem uma sala que usa um projetor desse de 3 lumens. Quer dizer, lá, 6 lumens que é o ideal, de 6 para cima. E eles estão, independente de uma boa projeção, não tem ADV ou película, talvez até melhor. Agora, Pedro, como é que você analisa esses cinemas de shopping que na maioria das vezes passam filmes dublados? Por que essa tendência do filme dublado? Isso é um mal tremendo. Dois pontos cruciais para isso. Primeiro, os deficientes auditivos. Quer dizer, o parcialmente surdo não vai entender nada. Depois, a questão da língua do original. Então, por exemplo, você vê o Woody Allen, por exemplo, dublado, é um absurdo. Você conhece a voz do Woody Allen de tantos filmes que você viu com ele, né? Você vai ver o Woody Allen dublado, você ri do ridículo que ficou. Eu detesto filme dublado, eu já disse, o dia que passar a ser só dublado, eu deixo de ir ao cinema definitivamente. Pedro, você é um dos mais antigos críticos de cinema do Brasil. O que mudou no chamado cinema de arte para o cinema de entretenimento? Ainda tem gente que tem, digamos assim, numa linguagem mais popular, saco de ver cinema de arte? Olha, eu acho que aí esse cinema de arte, foi o neologismo da época, porque é arte, cinema é arte de qualquer maneira. Então, você vê uma brincadeira, é uma arte de brincadeira, mas é uma arte. Então, hoje, você está tirando da linha esses filmes cerebrais, que a gente chama, que são feitos para festivais. Então, eles estão sendo alijados em salas especiais. Aqui nós temos o Líbero Luchardo, que exibe esse tipo de filme, né? Eu acho que é muito caçado. Tinha a Estação, mas a Estação, apesar de estar com um projetor digital novo, ele praticamente está paralisado. Estação das Docas, do Teatro Maracina Nunes, né? Ali quase você não vê nenhum filme. E tinha uma boa quantidade de filmes lá na programação. Então o livro era contínuo, né? E os filmes de festivais, aqueles filmes que pôs para a cabeça, né? Que não são muito atrativos para o grande público, eles estão exibidos nessas salas. Como é que foi naquele tempo da ditadura militar, em que havia os cineclubes e havia também filmes censurados,
Como é que esses filmes chegavam aqui? Eles chegavam clandestinamente, eles eram exibidos? Não, Como foi para driblar a censura naquele momento, fora do circuito comercial? Eles eram exibidos desde que a censura federal deixasse passar os cortes que ela achava que eram necessários. Esses cortes eram verdadeiras anedotas, né? Teve um filme aqui em Belém que a censura achou que não tivesse cortado uma cena em que o protagonista aparecia nu. Aí, posando, né? E ele, se fosse o nu parado, podia, mas o nu, ele se mexia. Então, para ele se mexer, ele veio cortar. Então, esse filme já estava sendo anunciado no Cinema Olímpia e vetaram a exibição. E eu fui com o exibidor na época, era o Alberto Afonso, fomos lá com a censora, e ela argumentou isso, que ela viu o homem se mexer. Então, está assistindo o certificado de censura que acompanhava o filme, dizia que tinha que se cortar isso. O frame tinha que ser parado. Tinha um certificado que vinha na primeira lata do filme de 35mm, dizendo que os cortes que deveriam ser feitos. Então, aquilo, se não fosse feito, a censura prendia o filme, não deixava passar. Né? O Macunaíma, por exemplo, teve 11 cortes, chama brasileiro, 11 cortes. Tinha um corte, por exemplo, só porque a menina usava uma blusa que tinha escrito Aliança para o Progresso, eles achavam que era uma afronta ao projeto do Kennedy dos Estados Unidos. Então, eles estavam brincando com o governo americano. Então, eles cortaram. Era obrigado a cortar esse pedaço. Uma coisa incrível, gente. Verdadeiras anedotas. Agora, naquela época, eu lembro que tinha um cinema dentro da base naval, né? Sim, era o Cine Guajará. Como era que vocês exibiam filmes lá? O Cine Clube exibia filme na base naval. E sem problema nenhum, pelo contrário, até a Marinha ajudava uma parte financeira do filme. Eu recebi uma verba pequena para o aluguel dos filmes, que era 35mm, era filme profissional. E eu passava o filme lá normalmente. E o comandante só pedia que eu não passasse Encoraçado Potemkin, porque era era um clássico, era uma revolta de navios, né? Mas o resto podia passar, eu podia passar até filme soviético. Na época eu podia passar. Em meio à ditadura militar, os filmes soviéticos podia passar, não tinha problema nenhum. Agora, nas outras exibições, que eram feitas no Grêmio Português, ou então na antiga Faculdade de Odontologia, né? Ali não, ali tinha que obedecer os cortes que vinham nos filmes, né? E eu ia levar o papel na censura para liberarem, né? A censura olhava, ia liberar. Geralmente nunca houve problema comigo, eles sempre liberavam tudo, não tenho queixa nenhuma disso aí. Era direito no nome, né? Direito Álvares. Direito Álvares, eles achavam que já estava feita a história, né? Pedro, me diga uma coisa, como é que você tem analisado a música no cinema? Por exemplo, você acha que o Fellini seria o Fellini sem o Nino Rota? Ah, sim, teve compositores que marcaram, o Nino Rota é um deles, né? Mas no caso de italiano, então tem. E aí tem, no modo geral, tanto de Hollywood como do. Ennio Morricone, outro italiano, né? John Williams, predileto, americano, predileto do Spielberg e outros grandes. Como é que você tem analisado a música no cinema nesses últimos tempos aí, que nós estamos na época dos musicais, né? Temos agora o do Elton John, que é o Rocketman. Agora estou fazendo a biografia de todos os compositores, né? Até brasileiro. O Freddie Mercury. Até fizeram o Freddie Mercury, né? O mesmo diretor que está fazendo agora do Elton John. Eles estão ligando para isso, né? E é bom até que estão revendo esses compositores, né? E alguns vivos, vivo ainda, né? Que está acompanhando a sua biografia feita do filme. Né? Pedro, você tem de cabeça os teus 10 filmes de cabeceira? Os 10? Prediletos de todos os filmes. Aí é meio complicado, mas, por exemplo, o segundo filme... Antes da Felicidade Não Se Compra. Depois da Felicidade Não Se Compra, seria 2001, Odisseia do Espaço, do Stanley Kubrick. Que o Stanley Kubrick é genial, realmente. Inclusive, ele deu uma prova disso com o Arthur Clarke, que era um cientista, e que fez um conto, que era uma página e meia só, que deu origem ao filme, ao argumento do filme. E o Arthur Clarke foi chamado para fazer o roteiro.
não sei se eles se deram bem, né? Mas o que tem no filme, por exemplo, o final, que é uma espécie de entrada no buraco negro, que o Clark não saiu fora disso, hein? Não sabia disso. Ele já deve ser bem mastigado direitinho. Tanto que ele fez depois, um tal 2010, uma coisa horrorosa, né? Uma espécie de continuação, né? E o terceiro filme? Hein? E o terceiro filme? A lista. Olha, aí entra o Chaplin, né? E do Chaplin tem dois filmes que eu não sei se eu colocaria um ao lado do outro. Um é Luz da Cidade e o outro é Tempos Modernos. Mas o Carlitos agrada ainda gerações até hoje. As novas gerações ainda conseguem rir do Carlitos. Inclusive, o Luz da Cidade passou agora no Olímpia, quase lota o cinema. Agora. Quer dizer é um filme de 32, pô. Quer dizer, é imortal, né? Cidadão Kane entra? Cidadão Kane entra, talvez entra por quinto ou sexto lugar. Cidadão Kane entra, assim. Cidadão Kane realmente é genial. Orson Welles. Orson Welles um cara que ele fazia o melhor filme dele, o primeiro logo, aí a coisa ficou meio difícil depois para ele, né? Ele esteve no Brasil, esteve aqui nesse hotel, grande hotel, hospedado. Aqui onde nós estamos fazendo Princesa Loção, foi um antigo grande hotel. Ele dançou o carnaval aqui, cantando em português, jardineira, né? Ou seja, o Orson Welles esteve aqui em Belém do Pará. Em Belém. Porque o avião, ele fazia escala em Belém, não tinha direto... Pan-American. Pan-American. Tinha escala geralmente em Belém e depois ele seguia para o sul, né? Então muita gente, muitos artistas, tudo passavam por Belém. O Errol Flynn veio aqui. Pois é. Como foi a história do Errol Flynn em Belém? Você pode contar pra gente? Contam que ele jogou móveis no hotel pela janela, né? E também teve um porra danada, né? Ele bebia muito, né? E também agora mais... Agora é real a história que ele foi para Condor, ficou com as prostitutas lá? Essa eu não sei. Mas muita gente, muitos atores estiveram por aqui, passaram. Quando eu já estava começando a escrever em jornal, vinha um deles e me convidaram para ir ao aeroporto, fazer uma escala, que era o Rock Hudson. Eu não gostava, Rock Hudson, um canastrão, não fui. E todo mundo se impressionou dele de manhã cedo tomar um copo de vodka, puro. E ninguém sabia que era homossexual, né? Quando chegou no Rio, umas meninas se ofereceram a companhia para ele no hotel, e ele agradeceu, e elas viram que tinha uma pessoa com ele. Mas, tinha muitos atores e famosos passavam por aqui, nessa escala dos aviões, né? E o cinema brasileiro? O cinema brasileiro tem várias fases, né? A primeira fase começou a atrair público com as comédias, né? Desde o tempo do Adhemar Gonzaga, que é um dos pioneiros, né? Ele fez que hoje é um clássico, Alô Carnaval. Chanchada da Atlântica. Alô Carnaval, inclusive, numa sequência, aparece o Oscarito numa mesa, ele não era conhecido como comediante, ele numa mesa com uma senhora gorda, que seria a mulher dele, e tem até uma piada que um cara falando para ele, dizendo que estava se mexendo. E ele disse, você quer mexer com ela? E eu apontava para a mulher dele. A primeira piada do Oscarito. E o Oscarito se tornou o astro número 1 da Atlântida, que era uma companhia criada pelo Moacir Fenelon, que o Severiano Ribeiro comprou, e que fez as comédias carnavalescas, que a crítica chamava de chanchada, né? E depois grande parte desse acervo da Atlântida foi perdida, né, num incêndio. Sim. Um dos últimos diretores da Atlântida, quando foi fazer um documentário Assim Era a Atlântida, conta que um belo filme, né? ele tirou muitos filmes antigos, puxou, de qualquer maneira, e jogou pelo chão, né? E muito se perdeu.
Uma pena. Por exemplo, eu tinha uma cópia em DVD do Carnaval no Fogo, em que a melhor sequência, que é o Oscarito e o Grande Otelo imitando o Romeu e Julieta, tá cortado, não tinha. Então, praticamente perdeu o filme, né? Agora vamos passar para o cinema atual. E Netflix, e cinema por streaming. Você tem ido ainda ao cinema? A Netflix é uma coisa muito interessante. Eu estava até falando para você. Não é a coisa, né? Antigamente, por exemplo, eu quebrei a mola de um carro, levando, o vento levou para o Guajará em 35 milímetros. Eram 22 latas e quebrou a mola do carro. Hoje você vê um filme da Netflix, em casa, você vê em vídeo, em Blu-ray, que é alta qualidade de imagem, né? E fora a televisão de assinatura, que você pega, você pode até gravar, eu gravo muito filme de televisão de assinatura, né? Quer dizer, a facilidade de chegar ao cinema hoje é grande. Inclusive filmes antigos, filmes que você viu naquela época nos cinemas, você vê hoje em casa, através desses recursos todos. Você tem ido ao cinema? Cinemas de shopping? Muito pouco, porque a programação, de modo geral, ela está dedicada aos super-heróis, que é uma guerra entre duas grandes produtoras, a Marvel, que pertence hoje à Disney, e a DC Comics, que pertence à Warner. Todos vêm de lado de quadrinhos. A DC Comics são os quadrinhos que eram da minha geração, Batman, que era o Morcego, o Superman, que é o Super-Homem. E a Marvel não, a Marvel foi uma coisa que já veio mais recente, de Stan Lee, que são novos heróis. E eles estão catequizaram o público. E o público que mais paga ingresso é o adolescente. E é o que interessa. Então o que vai acontecendo é isso. A programação sempre comercial é mais dedicada a esse tipo de filme. É difícil passar um outro tipo de filme que não seja isso. E o que quando passa que não é isso, você encontra na internet em download, para baixar, para você ver em casa, ou já em Blu-ray, ou em DVD. Hoje em dia até os piratex caíram, né? Os piratas, porque há uma facilidade. Até os piratas sofreram com o download, né? Você está baixando da internet, não precisa comprar o pirata. Né? Agora, o que eu fico impressionado com o pirata não é a questão de gravar um filme, é a questão das capas que eles usam. Como é que eles conseguem aquelas capas que são de DVDs originais? Quer dizer, ainda não saiu o DVD original, mas já tem a capa do pirata que está. São artistas, né? Os hackers. Os mistérios. Agora, Pedro, vamos falar dessa nova geração de cinema. Você tem acompanhado as séries de televisão? De cinema? Não, eu quase não tipo vejo. Games of Thrones? Eu deixo mais para a Luzia, que ela dorme vendo série de TV. A Luzia é mulher do Pedro e também crítica de cinema, professora estudiosa. Ela, através da minha cinemania, ela se tornou também uma doutora em cinema, talvez sabe mais profundamente a coisa da teoria de cinema do que eu, porque ela lê muito sobre cinema. Né? E então ela vê essa série de televisão. Você indicaria alguma, não, das que você viu? Eu via. E o que você acha da produção? O que eu vi de série de televisão, já não falei mais. House, por exemplo, eu acompanhava. Aquele médico. Médico Dr. House. É o House. Eu acompanhei todo o Lost, que era. Hoje eu não tenho nenhuma que tenha me seduzido assim para acompanhar. Né? Porque eu vejo a Netflix, geralmente são filmes completos. Dificilmente eu vejo série. Né? E dos filmes completos atualmente, o que é que você indica? Olha, todo ano nós fazemos uma relação dos melhores filmes do ano, né? Sim. E cada ano se torna mais difícil, porque quer dizer, a gente tem que colocar os filmes que passam no circuito alternativo, que a gente chama, né? Por causa do livro. Tá? Engraçado que na época que eu comecei a escrever crítica de cinema, o Edivaldo Martins, que também foi fundador da Associação de Críticos, ele achava isso um absurdo, achava que só devia se falar dos filmes que passassem no cinema comercial. Se valesse isso hoje, não teria um filme para se colocar entre os melhores do ano.
E quais são os melhores do ano para você? Que tem Esse, passado esse ultimamente? ano eu ainda não fiz uma aferição do que seria, né? Ano passado tinha alguma coisa interessante. Entendeu? 3 anúncios para um crime, um dos que eu votei entre os melhores do ano. Quer dizer, era o filme que passou. E chega ao circuito comercial, chega porque é candidato ao Oscar. E o Oscar ainda é bilheteria. Mesmo assim, tem filmes que foram candidatos ao Oscar, até premiados, e não chegaram. Por exemplo, tem um caso aqui um filme que é sobre a rainha da Inglaterra, não me lembro agora o nome, que não passou no... Belém, assim, chega mais no Sudeste, porque são poucas. Agora eu não sei, porque não tem mais esse negócio de muitas cópias, poucas cópias, não, porque é tudo em digital, né? Mas não seduz o exibidor daqui, que acha que o que dá a bilheteria é um tipo de filme mais dos adolescentes, de aventuras, de super-heróis. Porque antigamente era fácil ir ao cinema, né? Principalmente cinema de rua. Lembra ainda do cinema 1, 2 e 3, ópera moderno, Olímpia, Palácio. E era ingresso barato, né? Acessível a qualquer pessoa. Hoje os ingressos são caros, mas mais ainda a pipoca que se compra nesses cinemas. Talvez seja por isso esses horários muito rígidos, essa história, porque o negócio é faturar com entretenimento, né? Não sei até que ponto, mas o que está acontecendo, que a gente acha, é que eles estão lutando com dificuldade. Porque é caro o aluguel no shopping. O prédio não é deles, as salas são alugadas. E não é barato. E o filme, geralmente, é um percentual sobre a renda para a distribuidora. Então, vamos, por exemplo, um filme de super-herói que é 50% só da renda para o cinema. Esse 50% vai ter que pagar todo o custo operacional do cinema, os empregados do cinema, né? Então, o que salva é a Bomboniere, que agora com as pipocas... Não, dá muito mais que o próprio ingresso. Isso é que dá. Então, você vai ver o pessoal chegar com os chamam de combos, né? Os combos. Que vai com as pipocas. Se não fosse isso, e além disso, as promoções que estão fazendo de aluguel da sala para diversos casos, e até sala de aula, né? Palestras. Palestras e tudo. Quer dizer, são vários modos para ir manter o negócio. E não está fácil, não. Eu me lembro de antigamente, você podia entrar no cinema a hora que fosse, via metade sim, de um filme, agora não. depois a metade do outro. Agora é cadeira numerada. Cadeira. Tinha uma lanterninha, A única né? vantagem atual é esse estádio que eles chamam, quer dizer, as poltronas em degraus. Então você senta uma pessoa na frente e não empata mais a visão. Antigamente não, era linear, então quem sentasse na frente não via nada, né? Pedro, que foi que nunca ninguém te perguntou sobre o cinema? Uma coisa que você gostaria de dizer sobre o cinema? Olha, o cinema vai continuar, a gente vai e ele fica. E agora, a vantagem é que eu digo sempre, o cinema venceu a morte. Você vê, por exemplo, um filme, como eu vejo às vezes de 1930, em que todos os atores já morreram. Mas eles estão ali, vivos, alegres, brincando, né? Isso é fantástico, né? A vida continua, impressa, tudo, mas continua. E que futuro você vê para o cinema? Olha, o futuro é a técnica, né? A técnica cada vez mais aprimorada e levando mais ao conforto. E isso talvez não seja interessante para a exibição. A exibição comercial, ela vai ganhando gigantismo, como entrou no CinemaScope, que já foi uma reação. Então, hoje nós temos a 3D, que ainda é de óculos, mas já está se estudando sem óculos, um processo de ampliação do quadro. Então, você vai ter uma gigantesca em terceira dimensão que você falta fazer entrar dentro, lá na sala, né? Lá na tela, né? Então, o que vai acontecer é isso. Quer dizer, vai ficar um objeto de feira de amostra, né? Quer dizer, o cinema, como a gente via, como a gente vê, está ficando cada vez mais restrito, né?
Mas felizmente existem inteligências capazes de fazer filme interessante de qualquer maneira. Tá certo. Muito obrigado, Pedro.